Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha nós aí. Mais uma live. Segundo episódio hoje do nosso programa, nossa série. Deixa eu já convidar aqui trazer o nosso convidado. Já mandei o convite. Deixa eu tô indo mandando enquanto ele entra. Vou mandando aqui o convite para alguns participantes. Beleza. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Mais uma vez aqui, segundo, segundo episódio do nosso programa. Boa tarde, Kelly. Como você está? Está aqui, ó, com o meu café, uma água, ó. Importante, bebam água. Hoje vamos conversar, vamos trocar uma ideia com um grande empreendedor, meu amigo da Proa Condominal. Ele tem uma grande empresa de sindicatura, ele é de São Paulo. Vou deixar ele se apresentar melhor, mas já vou apresentá-lo, né, rapidamente. Ele tem uma grande empresa de sindicatura, né, sindicatura condominal, e já é um grande, podemos dizer que ele é um grande empresário do nicho. Mas o mais importante que a gente pode tirar dessa live é o conhecimento da mente empreendedora. Mesmo uma pessoa que já tem um know-how, já é um grande empresário no mercado, ele tem uma mente incrível. Ele está entrando aqui. Fala, meu amigo. Boa tarde, Rômulo. Como você está? Boa tarde. Como você está, cara? Estou bem, graças a Deus. Graças. Deixa eu apresentar aqui rapidinho. Como eu estava falando, eu me chamo Rômulo Calvano. Eu sou natural aqui do Rio de Janeiro. Eu atuo hoje como síndico profissional, e já atuo no mercado já tem algum tempinho, né? Estou indo para 10 anos, no mercado imobiliário, mercado condominial, mas atuo como síndico mesmo há um ano. E um ponto importante, nesse um ano eu já consegui pegar dois condomínios. Boa tarde, Gabriel, como está? E isso é um detalhe muito importante, porque quem é síndico, quem conhece o mercado, meu amigo vai poder falar muito melhor que eu, tem aqueles síndicos que entram e ficam 5 anos em um condomínio e não saem dele, né? Criam aquele condomínio quase ad eterno, né? E é difícil encontrar um síndico que vem atuando, que vem crescendo, né? Graças a Deus eu estou conseguindo trazer isso. Vou deixar agora meu nosso convidado se apresentar em paz. Enquanto ele vai se apresentando, eu vou convidando mais gente. Fica aí à vontade também. Pode clicar nesse aviãozinho que está aí embaixo. Você pode mandar para os seus contatos também. Mas fica à vontade aí, meu amigo. A casa é tua. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Paulo Pinheiro. Sou síndico profissional há 11 anos, na área de condomínios, e sou diretor da Proa Condominial, uma empresa voltada para o ramo de condomínios, assessoria condominial, além de ser palestrante, né? Sou pós-graduado em administração condominial, em direito condominial, compliance para condomínios, MBA, ou seja, eu sou um cara que eu me especializei em condomínios e, enfim, a Pro ela é uma empresa perdão, para prestar serviços aos síndicos e auxiliar na sindicatura.
Você já atua há algum tempo, né, meu amigo? E nesse tempo, você, até a gente conversou um pouco antes, você já viu várias coisas, né? E como é que você, já a gente entrando no assunto, como que você se baseou, como que você teve como base, princípios, essa sua atuação, essa sua carreira já de algum tempo, né, no mercado condominial? Bom, a vida de síndico, ela sempre esteve ali por perto, né? Então, eu já tinha passado por algumas experiências antes, e, e aí, durante a faculdade de Direito, meio que por um acaso, eu fui síndico, fui meio que arremessado pelos moradores para ser síndico do condomínio onde eu moro. E aí, pegou paixão. Larguei, desviei todo o caminho que eu tava percorrendo dentro do curso de Direito, e resolvi que iria ser síndico. Eu me apaixonei por isso, né? E nunca mais larguei, cara. Não, não, não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. E aí foi Você, meio que vocacional até, porque a gente está sempre procurando, né? Eu acho que o próprio ser humano está sempre procurando no que se embasar e um sentido para as coisas. E hoje eu posso dizer que eu encontrei o meu sentido para fazer o que eu faço. isso, eu tenho particularidade nisso também, porque, particularmente falando, eu tenho formação em administração, né? Formado em administração, e eu já comentei na última live, mas até para quem está entrando aí, o mercado imobiliário condominial foi meu primeiro emprego. Então, meu primeiro emprego foi uma administradora de condomínios e imóveis. E lá, desde sempre, eu já tive inserido, né? Desde o começo eu estive inserido. Depois eu segui mais como na corretagem, e agora há um ano, eu recebi meu primeiro convite para ser síndico. É, Através de convite veio a primeira eleição, e é, entrei mesmo no mercado condominial, né, como síndico. E você teve a sua primeira formação. Você comentou que fez várias formações. Você tem várias formações, MBA, pós-graduação, mas o seu primeiro curso foi em Direito ou você já tinha essa mente do estudo, de ter várias formações? Já era sua ou veio através da profissão? A minha formação básica eu sempre tive ali pingando, procurando o que fazer, mas foi pelo direito. Então, o direito foi meio que vocacional também. Eu me encontrei no curso de direito e gosto muito dessa área, gosto muito de estudar, gosto muito de entender as leis. Eu acho que isso aí deveria ser matéria do ensino, você aprender seus direitos desde o ensino fundamental, né? Hoje, infelizmente, a gente vê que muita gente não tem uma base legal, até mesmo para conhecimento próprio. E então eu me identifiquei no curso de direito, tinha um rumo completamente diferente, ia fazer outra coisa da minha vida, não ia ser advogado, e uma coisa que eu já não sei, não me apetecia tanto. E eu acabei me encontrando no direito condominial, né? Que eu sempre tive essa vocação de trabalhar pelo coletivo. Então, assim, bom, lá atrás, quando era moleque, eu já comecei sendo presidente de grêmio, já fui para partido político, então eu sempre pensei na coletividade. E aí o lugar onde eu consegui ser quase não ter que entrar em política, porque ser síndico também é uma questão política, né? Você não deixa de trabalhar a política, porque você, querendo ou não, dependendo, até mesmo o menor condomínio, você está
você está gerenciando vidas, né? Você está gerenciando uma cidade, uma microcidade, né? Uma mini cidade. Hoje os condomínios com 600 apartamentos, trabalham basicamente como uma cidade, né? E eu acabei me encontrando depois de anos passando por experiências políticas dentro desse nicho do condomínio. Essa sua. Realmente tem até um detalhe importante. A gente vê muito síndico, às vezes, sendo derrubado, né, por questões políticas. Né? Ele não sabe lidar com o conselho, não sabe lidar com alguns moradores. Aí, politicamente mesmo, tem síndico que é derrubado. Você já passou por isso? Já passei uma única vez. É, questões políticas, justamente. Eu fui interesses, né? São conflitos de interesses. Algumas pessoas entendem as coisas, né, de formas diferentes. E eu te digo que eu passei por isso e durou 6 meses. Em 6 meses bom, a pessoa entrou no meu lugar, mas é aquela coisa de como se diz, do dom, né, da vocação. 6 meses depois eu estava de volta ao posto de síndico nesse condomínio, para apagar a fogueira. Nossa. Você foi tirado e voltou 6 meses depois? Isso, foi a assembleia mais caótica da minha vida, para te falar a verdade. Olha que no ramo de condomínio eu sempre penso assim, não vou ver nada pior, né? Mas a gente vê. Então, poxa, já vi esses dias para trás um chifre lançado um chifre mesmo lançado no apartamento de um outro morador em um condomínio. No condomínio onde eu moro, uma condômina, uma querida condômina, inclusive, ela perdeu uma cobra. Ela perdeu, então você acha de tudo. Então, o condomínio é sempre uma surpresa, né? Então, eu já tive que sair, em termos, eu também não briguei muito para ficar. Porque chega um momento em que a gestão pode ficar um pouco desgastada também, né? E a paciência para condomínio é tudo. Então, tem pessoas que têm o dom, e hoje eu me considero com esse dom, né? Com uma visão empreendedora, tanto para minha empresa quanto para os meus condomínios, onde a gente está sempre buscando inovações, está sempre procurando melhorar a gestão, né? Muitas vezes a visão do morador não vai de encontro com a visão do gestor, que síndico é um gestor, né? Muitas vezes, então, tem um morador pensa de uma forma, tem os seus próprios interesses, e nós, síndicos, gestores de condomínios, a gente tem sempre que pensar no interesse coletivo. Então, nem sempre está casado com aquilo que o morador pretende ou quer. A gente tem uns casos também, além dessa questão, tem alguns condomínios que até funcionário tem, às vezes derruba, né, síndico, porque tem aqueles funcionários que eles já estão, já tem muito tempo em condomínio, é o que a gente, pelo menos aqui no Rio, a gente, na parte assim, centro, zona sul, que é a parte da praia, né, a gente vê muito aqueles prédios antigos que tem aquele zelador que às vezes até mora no condomínio, e zelador com 30 anos de condomínio, perdão, 30, 40 anos que vai aposentar ali. E tem esses funcionários têm grande poder, né, em relação aos moradores, porque já é querido, às vezes já é tratado até como um parente. E você, claro, você tem 11 anos, né? 11 anos aí de carreira. O que você já encontrou de casos em relação a funcionários? Olha, Rômulo, é assim. Existem esses funcionários mesmo. Funcionário de longo tempo, às vezes tem mais tempo de condomínio que o próprio síndico, e a gente busca trabalhar pautado
na razão. Então, tudo bem, o zelador, um exemplo, tem 8, 10, 15 anos de condomínio, que seja, mas o que a gente tem que mostrar para esses moradores é o que que esse funcionário, porque apesar de que se ninguém tem que ser inimigo do zelador, porque da pessoa que trabalha no condomínio, o dia que ela sair do condomínio, né? E isso pode acontecer. E então tem que trabalhar sempre pautado na verdade, tá cercado das razões do porquê esse funcionário está sendo trocado. Então eu busco sempre deixar o corpo diretivo sempre muito bem informado, porque querendo ou não, o corpo diretivo ele é o representante dos moradores, né, junto ao síndico, é o representante direto da massa condominial junto ao síndico. Então a gente procura sempre deixar bem informado do o que está acontecendo, o porquê que esse funcionário às vezes está insatisfeito, né? Porque o morador ele acaba não entendendo o que realmente acontece. Então, e quando for dispensar esse morador, tem que ter muita cautela, né? E é uma questão até de consideração, tá? Querendo ou não, é um funcionário que está ali há anos prestando serviço para o seu condomínio e você não pode simplesmente tratá-lo como um funcionário de um mês de casa, de 6 meses, né? Mesmo que não que o de 6 meses não mereça consideração, mas é que é um cuidado e um carinho para lidar com essa pessoa diferente. Não quer dizer que ele está saindo que tem que sair brigado, tem que sair porque ele tem algum problema. Às vezes a relação está desgastada, o serviço está desgastado, ele também não está contente, está trabalhando simplesmente pelo salário, tá? Então, na hora de dispensar o trabalhador, tem que ter bastante cuidado. E esse a gente sempre conta com uma coisa que nesse meu tempo todo de carreira eu aprendi a não fazer nada sozinho, né? Então, eu não sou nem advogado. Eu sou bacharel em direito, eu decidi não ser advogado para ser síndico. Nada que não quer dizer que alguma coisa mude no futuro. Mas tenho várias especializações na área do direito para condomínios, focado nisso, mas eu tenho um advogado na retaguarda, eu tenho engenheiros na retaguarda, eu tenho um pessoal trabalhando comigo para não me deixar cair em erro, né? Então, por mais que às vezes a gente queira fazer alguma coisa meio ali de pronto, né? Resolver um problema de pronto, mas tem que pensar no profissionalismo e contar com a ajuda de um advogado, no caso, né? Da questão trabalhista. Tem uma coisa que eu já percebi muito nos condomínios, que foi até algo que eu vislumbrei até uma forma, né, de criar um projeto, né, mais para frente a gente pode conversar mais sobre, né? Uhum. Tem condomínio que o condomínio quer mandar o funcionário embora ou o funcionário quer ser mandado embora. Praticamente todo condomínio tem isso, principalmente condomínio que tem mais de um funcionário. Ou ele quer ser mandado embora, ou até por causa do valor de rescisão, né, que é alto. Na rescisão, qualquer funcionário ele recebe uma quantia considerável, ou o condomínio quer ser mandado embora. E muitas dessas vezes, o síndico tem síndico que, principalmente, não um profissional, mas mais morador, ele tem um medo de mandar porque fica preocupado principalmente em relação ao valor, né, que vai ser pago para o funcionário. Aí contigo, nessa sua carreira, nessa sua construção, até por causa dessa sua base no direito, você, quando toma uma decisão de mandar um funcionário embora, o que você busca estudar para poder entregar para o condomínio uma base legal, além de legal, uma base sustentável? Porque isso a gente também tem uma preocupação muito grande em relação ao financeiro, né? Então, qual é como que você se baseia para apresentar algo sustentável para o condomínio nesse ponto? Bom, você disse sobre a questão financeira, de como você vai arcar, até porque o morador uma hora vai querer te matar, porque tem funcionário, dependendo do tempo, 40, 50 mil
Recentemente, eu dispensei um zelador que não deixou de ser meu amigo. A relação, é o que eu disse, a relação estava desgastada e, enfim, não perdeu a amizade dos moradores, foi de uma forma bem tranquila, era do desejo dele também. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que para você construir uma, você ter segurança jurídica nessa hora é você pensar quando você contrata esse funcionário lá atrás. Então, sempre agir pautado pela legalidade. Então, eu sempre, bom, nos cursos, acho que tem aluno meu assistindo aí, ex-aluno meu assistindo, eles sabem disso. A gente sempre fala sobre o passo a passo, seguir a legalidade, né? Quando você contrata um funcionário, pegar o CBO, Código Brasileiro de Ofícios, e ver o que está encaixado dentro do perfil daquele funcionário. É um zelador? Quais são as funções que esse zelador podem exercer dentro de um condomínio? A diferença entre o que é um acúmulo de função e o que é um desvio de função. Então é muito importante entender isso, respeitar o horário, respeitar a individualidade. Aqui a gente sempre vê morador que acha que porque o zelador mora dentro do condomínio, ele tem que atender a qualquer momento. Não funciona, o morador também tem que entender que ele gera um passivo gigantesco para o condomínio, ele pode gerar problemas jurídicos ao condomínio quando ele toma esse tipo de postura, e o condomínio, o síndico, tem que se pontuar nessas questões, entendeu? Ou seja, morador que não respeita o horário de descanso do zelador é multa, e você tem que estar sempre pautado. Então, a segurança jurídica para esses casos, ela começa quando você contrata esse funcionário. Pagamento em dia, os direitos em dia, todos os recolhimentos, o respeito ao funcionário, a forma de tratar. Então começa por aí. Existem casos onde você não, falando em questões financeiras, existem casos onde você não consegue prever que aquele funcionário vai ser demitido, vai ser dispensado, né? Então pode acontecer num curto período de tempo e para isso você tem uma coisa chamada fundo de reserva. Esse dinheiro que o morador acha que normalmente é para pintar condomínio, passa lá 5 anos juntando dinheirinho para pintar um condomínio, não é. Fundo de reserva é nada mais do que uma conta aonde você vai guardar uma reserva do condomínio para tudo aquilo que não está previsto na sua previsão orçamentária anual. Então, durante o ano, você precisou dispensar um empregado, você usa esse valor. E essas coisas, eu até indico que o síndico, principalmente quando é um síndico profissional, você tem que deixar essas coisas bem claras numa assembleia de preferência. Entendeu? Não precisa ser uma assembleia para tratar desse assunto. Mas eu acho que, bom, como de costume, como síndico profissional, a primeira coisa quando eu assumo um condomínio é chamar uma assembleia para explicar algumas questões, como é que funciona, principalmente condomínios que nunca tiveram síndicos profissionais. Então eu vou chamar uma assembleia, vou apresentar um diagnóstico do condomínio, porque, felizmente também, né, porque senão não precisariam de nós, mas nenhum condomínio chama um síndico porque está tudo certo, né? Porque está tudo bem, as contas estão em dia, o morador não reclama, não tem problema. Aí está tudo certo, ninguém chama. Eles vão chamar porque tem um problema. Né? 95% das ocasiões são essas. Então a gente apresenta um diagnóstico, apresenta a empresa de forma mais detalhada, porque numa apresentação de eleição de síndico, o seu prazo para fazer isso é muito curto. Então você vai fazer uma apresentação mais detalhada, tem regras, você delimita as regras de como é feito de como é feito o serviço da sua empresa, de qual é o horário de atendimento, o que é uma emergência, o que não é uma emergência, para você também ter vida, porque não é profissional que não tem vida, né? E a intenção mesmo é você demonstrar todas essas coisas e esclarecer alguns pontos, tirar esses mitos da cabeça de morador de que fundo de reserva para pintar condomínio,
né, de que funcionário tem que ser amigo de morador, e a gente encontra muito isso por aí, funcionário é amigo de morador, e aí quando tem um problema, quando tem algum problema dentro do condomínio, o morador tem com o funcionário, depois vem reclamar para o síndico, né? Eu já tive casos de morador vender Avon, vender essas coisas para funcionário terceirizado, aí uma hora é recolhido e acha que a culpa é do síndico. Pô, você mandou o funcionário vir embora, ele ficou me devendo, né? Então a gente corta essas coisas. Deixa eu dar um aviso aí. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí que eu não respondi. Eu vi aqui a Kelly mandou boa tarde. Boa tarde, Wagner, Lilian. Wagner, vamos responder essa sua pergunta. Só deixa eu te pedir para melhorar aqui, para dar uma ajudada aqui no engajamento. Manda a sua pergunta, e quem quiser fazer perguntas também, manda aqui no símbolo da pergunta, na interrogaçãozinha aí, que dá uma moral aqui para o engajamento da live. Até seguindo também, falando um pouco sobre funcionários e também sobre essa questão do fundo de reserva. Eu, por exemplo, no condomínio que eu assumi, eu cheguei lá que o fundo de reserva, em assembleia, ele foi votado, ele foi autorizado pela assembleia que o condomínio poderia utilizar o fundo de reserva para pagar contas ordinárias. A assembleia autorizou isso. Aí, beleza. Tem condomínio que justamente às vezes acontece, né? Principalmente condomínios pequenos, costuma acontecer isso. Só que, né, condomínio, quando eu cheguei lá, o que eu notei? Que estava sendo algo corriqueiro. Então, o fundo de reserva gastou mais de 80% do fundo de reserva durante um ano. O fundo de reserva. E ainda tinha algo muito crítico, que o fundo de reserva, ainda nessa mesma Assembleia, foi aprovado um mínimo do fundo de reserva. O fundo de reserva tinha que ter um mínimo de 10 mil. Não poderia ultrapassar esse mínimo. Quando eu cheguei no condomínio, o fundo de reserva já estava em 6 mil e com déficit orçamentário. O condomínio gastando mais do que arrecadando. Isso até vai ajudar a responder a pergunta Do Wagner. Do Wagner, né? O Wagner perguntou sobre passivo. Isso. Tá, ele vamos perguntou. Lá. Pode. Vamos primeiro. Vamos na sua linha de raciocínio aí primeiro. Bom, utilizar o fundo de reserva para pagamento de contas ordinárias pode ser de forma emergencial. O síndico ele tem que se posicionar. O síndico tem, além da missão de gerir o condomínio, de não deixar os moradores caírem em erro. Tem muito síndico que prefere pagar as contas ordinárias utilizando o fundo de reserva para não aumentar o condomínio e ganhar popularidade, né? Mas isso, bom, quem faz isso, me desculpa, mas isso é incompetência, né? Se chegar a beirar um absurdo, utilizar o fundo de reserva para pagar a conta ordinária. Fundo de reserva tem uma destinação exclusiva. O síndico que deixa o morador aprovar uma coisa dessa, ele tá incentivando, ele está induzindo o morador ao erro, tá? Imagina, vamos citar um exemplo, imagina um motor de elevador estoura, né? Arrebenta um motor de elevador e você não vai gastar menos vamos lá, dependendo do elevador, 50 mil reais para você gastar. E aí, como é que você faz? Vai ficar sem elevador, né? Então, sim, o fundo de reserva ele não é eterno, ele deve ter o limite, tá? O síndico ele tem que saber quando chega esse limite. Então, normalmente, eu costumo trabalhar com 2 arrecadações completas, né? Ou seja, o condomínio arrecada 100 mil por mês. Eu vou ter aí uma reserva de 200 mil e aí você pode sim paralisar. Agora, depende do condomínio. Então, cada condomínio é um DNA diferente. O que não se pode fazer é usar
rotineiramente esse fundo de reserva para pagamento de contas ordinárias. Se está pagando conta ordinária com fundo de reserva, quer dizer que o seu condomínio não arrecada o suficiente para se manter. Ou seja, não existe fundo de reserva, existe uma arrecadação única para pagamento de conta. O correto é você fixa aquilo que o condomínio vai gastar por mês na sua previsão orçamentária e em cima daquilo você coloca a porcentagem de fundo de reserva, que normalmente é 5%. E mais, as convenções, por mais antigas que sejam, elas determinam bem qual é a finalidade do fundo de reserva. Né? Aqui o fundo de reserva já é mais... aqui o fundo de reserva já é mais de 10%. Já delimitado costuma ser uma base de 10% da cota. Mas e também aconteceu justamente nesse condomínio que eu assumi, que quando eu cheguei, o condomínio com déficit, estourado o fundo de reserva e estourou a bomba, estourou o automático da bomba. Aí o condomínio não tem funcionário ainda, é um condomínio muito pequeno, não tem funcionário. Então, eu tive que fazer uma negociação grande para poder trocar, teve que fazer uma religação toda da elétrica da bomba, instalar um quadro novo da elétrica, com termostático, tudo novo. O condomínio ficou, por causa desse déficit, quase um mês sem o automático na bomba. Quem estava lá, morador, conselheiro, eu quando ia, a gente ligava... Trabalhando no manual. No manual. E ficou uma bagunça. Ficou uma bagunça, às vezes faltava, o pessoal esquecia, aí faltava água, tinha que descer lá e ligar a bomba. Então ficou uma doideira. Aí o que aconteceu nesse meio tempo, que vai responder ainda mais a pergunta do Wagner, a forma mais viável que a gente teve que fazer para diminuir o passivo. Infelizmente, nesse condomínio, eu ainda tive que fazer a cota extra para repor o fundo de reserva. Mas a primeira coisa que eu fiz foi ver todo o passivo, e começar a diminuir os gastos. Diminuir com gasto de material de limpeza, com funcionário, que tinha uma pessoa que fazia a limpeza lá, a gente trocou, eu botei o meu parceiro, então eu consegui um descontos para o condomínio, consegui fazer várias coisas para mexer no passivo. E, da mesma forma, eu mexia na cobrança direta. Eu cheguei no condomínio com quase 30%, 40% de inadimplência. Hoje, a gente está com 10%. Então, foi cobrança em cima dos inadimplentes, cobrança, e além de trabalhar o passivo dessa forma, né? Diminuindo o que era gasto, além de trazer melhorias, né, para o condomínio através dos prestadores de serviço. Isso foi mais... é o básico, mas é um básico bem feito, porque também é fácil a gente... Muito síndico chega e fala, é fácil resolver isso, mas é fácil de que forma? Né? É fácil fazer de que forma? Como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente faz da forma mais inteligente, né? E não sei como você costuma fazer aí, pelo menos nesse condomínio, nesse caso, foi assim que eu consegui agir, que resolveu o problema. Existem casos que são emergenciais e que o síndico tem que agir de pronto. A grande questão, a grande problema dessa questão que nós estávamos falando sobre fundo de reserva é quando esse fundo de reserva ele não existe ou é usado de forma indevida, são essas emergências. E aí, o que o morador tem que entender é que, nesse caso, pode sim, se o síndico não se virar nos 30, ele pode sim ratear o custo imediato dessa reforma, dessa obra, dessa instalação, diretamente aos moradores, entendeu? Ele só chama uma assembleia e determina, estou rateando porque o condomínio não tem dinheiro, né? Mesma coisa. É só para a gente alinhar a linguagem, quando vocês falam passivo, né, pode mudar um pouquinho de estado para estado. Eu dei aula recentemente aí no Rio, eu vi bastante disso. Dando aula, a gente falando a mesma coisa com palavras diferentes.
A gente atua no Rio, está atuando com assessoria no Rio, em outros estados, mas sempre tem uma diferença. O passivo que você diz são os custos do condomínio, porque quando fala passivo para a gente já liga direto a questões trabalhistas, né? Então, esse passivo aí que, inclusive, o Wagner está falando, esses são os gastos, o inadimplência, essa questão. Aqui no Rio, a gente trata realmente o passivo como a parte das despesas do condomínio. Wagner, Tá. confirma aí se você, qual passivo você tá querendo se dirigir. Se são as despesas mesmo, ou é uma questão mais trabalhista, mais até contábil, né? Porque eu vi que em São Paulo a contabilidade do condomínio é mais abrangente, funciona mesmo uma contabilidade. É o ativo Sim. e o passivo. Aqui no Rio é muito receita e despesa. Receita e despesa. Agora que está evoluindo isso de ativo e passivo. Tirar, elencar os ativos, né, os bens. Confirma aí, Wagner, qual é o passivo e também confirma se a gente conseguiu te responder, né? Bom, vamos lá, mas de qualquer forma, vamos continuar no foco da dívida aí, dos valores, né? Bom, para diminuir os gastos do condomínio, esse é um outro déficit que nós encontramos no trabalho de alguns síndicos, e é muito difícil, tem que ter um certo conhecimento jurídico, né? Então, a primeira coisa é pegar todos os contratos, ler, reler, procurar outras referências de mercado com preços pelo mesmo produto ou serviço que você está pagando, convocar essas empresas e renegociar os contratos, né? Então tem muito contrato engavetado que você pode chamar e renegociar. O que acontece é assim, o que a gente aconselha ao síndico é conhecer o mercado. Então, se você, por exemplo, hoje o maior gasto de todo o condomínio é funcionário orgânico ou terceirizado, sem distinção, né? Então ele já leva aí praticamente por 50%, 40%, de 40% a 50% da renda do condomínio. O que você precisa conhecer? Você precisa conhecer referências de mercado, você saber se aquele serviço que você está pagando, porque conforme vai passando o tempo, ele vai aumentando dentro do seu condomínio, né? Vem lá as convenções coletivas, vai incluindo valores. Então você tem que saber, está dando uma interferência aí? Não, aqui é a bateria. A bateria do meu está acabando. Então tá bom. Então, e aí você conhecer o preço da mão de obra. Você tem uma coisa que a gente também ensina muito, conhecer a hora homem, né? Quanto custa aquele funcionário, o que ele tem que te entregar, né? Então, às vezes a pessoa olha assim, a empresa cobra muito caro, tem que trocar. Nem sempre, entendeu? Você tem que saber até quando você pode negociar sem que a empresa afete os pagamentos dos funcionários. Então, tem muito condomínio com muita coisa para enxugar. Nós aqui na Pro nos especializamos em fazer isso, em convocar contratos. Já situações em condomínios que a gente já conseguiu enxugar aí cerca de 30 a 60 mil reais por mês, enxutos nem dentro de um condomínio, né? Então você consegue reduzir bastante, né? Outro tipo de passivo que pode estar se referindo ao nosso amigo Wagner, né, seria a inadimplência, né? Outro calcanhar de Aquiles, eu acho que é o pior pesadelo de qualquer síndico, se chama a inadimplência. Então, uma cobrança especializada, eu aprendi a fazer isso, o meu jurídico aprendeu a se especializar em cobrar condomínios. Hoje a gente tem uma área da empresa que é voltada só para a recuperação de inadimplência. Já pegamos condomínios com quase 40% de inadimplência e conseguimos reduzir a 2%, 3%, 4%, entendeu? Isso se aplica a todos,
isso é uma gestão consciente e eficaz da inadimplência. Então, para cobrar inadimplência, conte com o advogado do corpo jurídico para o condomínio, não de terceirizados, tá? Desculpa, de administradores, porque as administradoras têm um problema, até o AB já se posicionou contra a administradora oferecer serviço conjugado, porque a administradora, quando ela oferece a administração e o jurídico dela, o condomínio está incorrendo num grande conflito de interesses e pode ser prejudicado por isso futuramente. Pensa que o dono da administradora é o dono é o jurídico. Entre o condomínio e a administradora dele, quem será que ele corre o risco, né? Mas a gente sabe que é assim, já vi casos acontecerem assim. Ele vai defender a administradora dele, ele não vai querer ter um rombo de 30, 40 mil reais na administradora dele. Prefere perder o condomínio, né? Então, nesse ponto aí, o condomínio ele sai prejudicado. Advogado é cargo de confiança do síndico, porque ele tem que defender os interesses do síndico, que por um acaso são os mesmos interesses do condomínio. Por quê? O síndico ele não pode se tornar omisso aos interesses do condomínio, porque o síndico ele responde com os bens pessoais dele. Nós, profissionais, nós contamos com seguros, né? O seguro de responsabilidade, o chamado RC Síndico. Hoje nós temos aí o seguro de responsabilidade civil do síndico, que é para proteger, né, o nosso próprio patrimônio. Até nesse assunto que a gente entrou, a gente tem duas perguntas aqui. A primeira do Dr. Renato. A pergunta dele é: qual a melhor forma de contratar prestadores de particular ou terceirizado? Depende. Bom, melhor forma de contratar prestadores de serviço. O prestador de serviço, a gente já entende, inclusive, como um colaborador, como um terceirizado, né? Mas a melhor forma é você acompanhar a contratação de perto. No caso de um terceirizado, porque você não pode dizer para a terceirizada, bom, aí a gente vai entrar na parte do direito, né? Não posso dizer para a terceirizada, esse eu quero, aquele eu não quero. Então você contrata uma empresa para colocar a mão de obra dentro do seu condomínio e você pode não determinar, mas acompanhar a contratação para que garanta que aquele funcionário trabalhe dentro do perfil do seu condomínio. E aí vem a segunda parte, é uma pergunta complicada. E aí, terceirizado ou orgânico? A vantagem do terceirizado, diferente do que muitos acham de que você foge do passivo trabalhista, de que você não tem que se preocupar, não tem que conferir ponto, não tem que conferir uniforme, não tem que conferir o que o colaborador está fazendo. Esquece, isso é mito. Você tem sim que conferir ponto, porque você está pagando aquilo que eu falei lá atrás, chamado hora homem. Então você está pagando o salário para a terceirizada, né? Para aquela pessoa trabalhar X horas e te entregar X serviços. Aquilo tem que ser entregue no final do mês em troca da paga, né? Do pagamento. O que eu aconselho? Eu gosto de trabalhar com terceirizado porque é por uma questão de planejamento, né? Os custos do condomínio, quando você só tem funcionário orgânico, eles são muito altos, muito maiores, né? E porque você vai ter que ficar ali administrando férias, 13º, e é complicado, as administradoras cobram a mais para trabalhar os funcionários orgânicos. No caso da terceirizada, eles trabalham com planejamento. Então, quando você paga aquela taxa ali mensal da terceirizada, o contrato, já está lá férias, 13º, cobertura de férias, folgas, feriados, está tudo incluso ali, né? Hora extra, você está pagando tudo ali. E mais a administração do funcionário, porque não é só administrar férias, 13º, também tem a administração do funcionário, né? Os recolhimentos, o FGTS, INSS, tem todas essas questões. Os exames periódicos. Eu aconselho que condomínios que
que tenham lá, a não sei que seja um condomínio que tenha 2 funcionários, condomínio pequeno, mas o condomínios maiores, eu aconselho, essa é a minha linha de gestão. Conte com uma boa terceirizada, entenda bem a empresa de dentro para fora, né, porque não é só... tem muito condomínio que tem mania de empresa famosa. Eu não tenho esse apego. Eu tenho apego à qualidade do serviço, conte com as indicações de mercado. Então, tem muito síndico bom que tem muita experiência boa para trocar com empresas pequenas e com empresas grandes também. Né? Eu trabalho com todo tipo de empresa, eu tenho desde a mais famosa até a desconhecida. Depende muito do perfil do condomínio, né? E visite a empresa, conheça o dono, conheça a empresa de dentro para fora, participe da contratação, não determinando quem entra, quem fica ou quem sai dos funcionários contratados, mas sim dizendo, olha, essa pessoa acho que tem mais o perfil do condomínio, né? Acompanha a pontualidade e sempre tenha um funcionário, não terceirize todos os funcionários. Isso é furada. Tenha sempre um funcionário orgânico, né? No caso, principalmente em casos que você tem um condomínio grande. Tenha um zelador, um gerente predial, um administrador de condomínios. Tenha um orgânico, porque o dia que você precisar trocar aquela terceirizada, o seu condomínio não vai virar um pandemônio, né? Um caos na terra. Então, vai ter uma pessoa para orientar e ajudar o síndico a colocar a nova empresa dentro dos prumbos. Eu espero ter respondido aí. Um detalhe curioso, que nesse sentido de contratação, quando eu comecei a atuar, né, eu era assessor de um síndico, eu ajudava ele a cuidar de um condomínio de 500 apartamentos aqui no Rio. Pesado. E ele tinha uma visão diferente. Ele não gostava de terceirizar. Na época, ele tinha preferência, melhor dizendo, pelo funcionário do condomínio, o funcionário orgânico. Aí, por quê? A justificativa que até hoje lá é assim. O orgânico, ele estava todo dia lá. Então, além de ter essa mudança, né, de funcionários, o orgânico ele estava todo dia no condomínio. Isso, a rotatividade. Então, como ele estava todo dia lá no condomínio, ele criava um vínculo de segurança. Ele dava um vínculo de segurança, porque o condomínio sabia quem era o funcionário que estava entrando. Por que isso? Porque era um condomínio que se localizava perto de comunidade. E aqui no Rio, comunidade a gente sabe que não é fácil. Quem é do Rio sabe como é. E naquela comunidade ali, em volta, tinha muito assalto. Por exemplo, sempre, às vezes acontecia, de moradores sendo assaltados na esquina da rua do condomínio, à noite, em certos horários, acontecia isso. Então, esse receio de quem está entrando, quem era o funcionário, se conhecia, então ele preferia com funcionários orgânicos. Assim, o funcionário estaria lá, todo mundo conhecia, ele conhecia quem entrava, conhecia os moradores, conhecia quem andava pelos corredores, e assim tinha uma segurança maior, além de evitar toda essa preocupação, porque realmente tem gente que não conhece como se faz uma contratação de uma terceirizada da maneira correta, que é conhecer a terceirizada de dentro, conhecer todos os aspectos, conhecer a saúde financeira, a saúde fiscal, a saúde até jurídica, né, daquela empresa, saber como ela está, não só na apresentação dela, né, de funcionários, saber como ela está por dentro. Tem gente que não sabia, e aqui acontece inúmero, acredito que aí em São Paulo, não sei se acontece
mas acredito que já tenha acontecido muito, do condomínio responder solidariamente a ações de funcionários terceirizados, por não ter acompanhado, por não ter acompanhado a folha de pagamento, se aquela empresa recolhe todos os tributos certinho de cada funcionário, até porque o condomínio responde solidariamente, né? Isso acontece no país inteiro. Essas terceirizadas são complicadas, então, bom, eu já tive empresa que eu estava toda semana no fórum trabalhista. E aí você vai, até para quem está no mercado, você vai garimpando essas empresas, entendeu? Hoje eu tenho uma empresa que está comigo já há 5 anos que eu nunca fui no fórum trabalhista, entendeu? Então eu trabalho com empresas que eu nunca pisei no fórum trabalhista em 5 anos. E aí você fala, a empresa pode ser o povo tá um pouco achar caro, né? Mas olha a diferença, né? E o meu jurídico até que me perdoe, mas o condomínio economiza com um advogado, que o advogado vai fazer defesa, ele vai cobrar, né? Economiza a vida do síndico, economiza com dor de cabeça, economiza com o risco de uma empresa não conseguir cumprir com o contrato e você ter que pagar, né? Então, assim, e isso que você falou sobre a documentação, situação financeira da empresa, a consulta fiscal geral da empresa, isso não é só para terceirizado, isso aí é uma cartilha que o síndico tem que colocar debaixo do braço, e todo prestador de serviço, toda empresa contratada, por mais que seja para um serviço, isso tem que ser verificado, entendeu? Isso é garantia de que você nunca vai ter problema? Jamais, esquece. Não é isso. Quer dizer que você tomou todas as precauções para não incorrer nesse erro. Mas pode acontecer. Eu tenho situações, mesmo com o tempo de mercado, mesmo com o tempo de síndico que eu tenho situações onde acontece comigo, entendeu? Da gente verificar uma empresa de cima e embaixo, capital social, tudo certo, todas as CNDs, né, os documentos de nada consta das empresas, e acabar dando algum problema. O importante é você ter um contrato bem amarrado e você ter, como você verificou tudo aquilo, certamente essa empresa você vai conseguir processá-la, receber ser indenizado pelo erro, né? Mas, bom, o que você falou sobre o síndico preferir a mão de obra orgânica é perfil, né? Então o síndico se sente seguro com isso. Tudo bem, não tem problema. Eu não tenho problemas com a terceirização. E a violência hoje, que a gente, igual você citou aí das comunidades, aqui o Rio de Janeiro e São Paulo são diferentes nessas questões de comunidade, porque aí são morros, né? Na grande maioria. Aqui nós estamos envolvidos por pequenas comunidades em todos os cantos. Então, na Zona Sul, do lado de condomínios de luxo, você tem o contraste do condomínio com apartamento de 3,5 milhões, e do lado, na rua embaixo, tem uma comunidade estendida, sempre na horizontal. Então, muda um pouco aí. Mas essa questão da segurança pode acontecer, e eu já vi acontecer com funcionário orgânico, que facilitou. O problema é a corrupção da pessoa, né? Não existe ser humano 100% incorruptível. Em algum momento você mesmo furando uma fila de mercado, parando numa vaga ali de deficiente, alguém tem sempre um ponto de corrupção aí. Se não caiu ainda, um dia pode cair, mas não quer dizer que não seja impossível. Mas todo mundo tem um ponto onde aperta o calo, da necessidade da pessoa. Não é 100% seguro que seja funcionários orgânicos, todos, que você conheça, que moram perto, que estejam todos os dias ali, né? E também não é 100% seguro que todos sejam terceirizados. Infelizmente, caráter a gente não escolhe no currículo, né? Não vem descrição de caráter no currículo. Então e funcionário, tanto terceirizado quanto orgânico, é uma coisa que demora para você acertar. Concordo.
deixa agora a pergunta da Kelly. Qual a melhor maneira para diminuir a inadimplência condominial? Pode responder primeiro. Boa tarde, Kelly. Kelly, a melhor maneira de reduzir, diminuir a inadimplência do condomínio é você trabalhando de forma efetiva em cima dela. Ou seja, acabar com o mito de que eu vou pagar meu cartão de crédito, depois eu pago meu condomínio. Isso acontece muito, né? As pessoas, elas se acham no direito de, eu vou pagar meu condomínio depois, aí eu pago uns jurozinhos e tá bom. Só que quando essa pessoa, ela deixa de pagar o condomínio dela em dia, ela tá prejudicando uma massa condominial. E o que muitos não sabem é que, assim como pensão alimentícia, a dívida de condomínio toma sua casa, né? Então, você vê diversas vezes leilão, o apartamento vai para o leilão, vai pedir do condomínio. Então, bom, resumidamente, melhor maneira, cria uma régua de cobrança, a gente chama de régua de cobrança, são as regrinhas de cobrança, quantos por cento vão ser cobrados, quando a pessoa está em atraso, quando a pessoa ela é inadimplente, né? Então, depende do tamanho do condomínio. Eu tenho um condomínio pequenos, né, onde a régua de cobrança é bem apertada, a partir de um mês, em 30 dias de atraso, o morador ele já está sendo acionado pelo jurídico, né, e 45 dias depois a cobrança já vai para a justiça. Então, não quer um acordo, vai para a justiça. Entender as dificuldades é válido, deixe também nessa régua de cobrança uma regra para parcelamento, para as pessoas que acabam se endividando, né? Apesar de que muita gente acha que durante a pandemia as pessoas se endividaram demais, eu nunca recuperei tanto inadimplente quanto na pandemia, né? Então, o serviço ativo, conversa, chama, notifica, deu prazo, porque, bom, o de praxe é até 30 dias a pessoa está em atraso. Aquele boleto ficou impagável, aí já é inadimplência. É o que a gente chama no mercado condominial de inadimplência flutuante. A inadimplência que vai e volta. O cara paga um mês atrasado, depois paga o outro. Então essa é a flutuante. E aí deixa um parâmetro de inadimplência fixa, que é aquele cara que já não paga um determinado tempo e ele já virou um risco para as contas do condomínio. Então, nesse caso, entra o jurídico em cena, notifica esse morador da dívida, faz uma planilha, envia para ele uma proposta de acordo amigável, e nisso aí a gente não pode passar toda a receita, né? Porque senão o pessoal fica esperto. Mas nisso aí assina-se um documento chamado confissão de dívida, né, que futuramente auxilia bastante numa ação judicial se essa pessoa de má fé resolver fazer um acordo para adiar qualquer medida jurídica. Se ela chega a quebrar o acordo, facilita bastante na cobrança judicial e acelera muito o processo. Então, cobrou, não pagou, vai para o jurídico toma as medidas, não entrou no acordo, não contactou o jurídico, não entrou num consenso, o jurídico vai para o juízo. E ali, infelizmente, o juízo, né, a justiça demora. Mas está na mão do juiz, então está na mão do juiz. Deixa o juiz decidir. E o advogado, só que o que muda, pode mudar um pouco a velocidade de que isso aí tudo acontece, são as medidas administrativas. Então o cara você tentou um acordo com ele quebrou, pode acelerar um pouco o seu processo. Obrigado, Kelly. Também, essas contas são títulos, né? São títulos que podem ser executados, né? Então, além da ação... Não conto o pulo do gato para todo mundo. Não tem só síndico assistindo, tem morador. Mas basicamente isso. É um título executável, né? Um título executivo extrajudicial em que a pessoa ela assume que ela tem uma dívida e ela pode ser executada. Você pode pedir a execução do título. Sim. Meu amigo, a gente conseguiu elevar bem, né, esse assunto. Vamos falar um pouquinho agora. Como a gente baseia essa nossa
nessa nossa live, esse nosso em empreendedorismo, né? Me fala um pouco para você como que é o mercado, né? O mercado condominial e os cuidados. Cuidado ao empreender, porque o síndico hoje, eu particularmente, você também, né, pelo que nós já conversamos, temos uma visão empreendedora muito grande dentro de um condomínio. E quais os cuidados que você observa na hora de um síndico poder empreender dentro de um condomínio? Tá, vamos lá. O mercado, o empreendedorismo dentro de condomínio, ele é muito recente, né? Então, digamos que assim como o síndico profissional ele vem ali do finalzinho dos anos 90, início da década dos anos 2000, diante de uma necessidade de profissionalizar, muitos erros amadores, muita, digamos, podemos dizer, falcatruas acontecendo, né, desvios de conduta. Então, a partir de algumas pessoas vendo que alguns condomínios estavam sendo muito bem geridos por um síndico e outros, e ele começava a comparar com o condomínio dele que tinha uma gestão deficitária. E aí, poxa, você podia ser síndico do meu condomínio, né? Eu vou para muito condomínio sim, cara. Podia ser síndico do meu condomínio? Pô, será que pode? Pode. E já tinha essa previsão e as pessoas não percebiam, né? E, bom, de lá para cá, as administradoras, por serem empresas formalizadas, elas começaram a oferecer também esse serviço de síndico, né? Oferecer administração, o jurídico e o síndico profissional. Ou seja, uma tríade de erros com conflitos de interesses, né? Ou seja, eu sou dono de administradora, eu sou advogado do condomínio e eu sou o advogado do condomínio onde eu sou síndico. Olha, né, a quantidade de erros. De lá para cá, muitos síndicos começaram de forma autônoma e com o tempo veio a fase de formalização, de você se formalizar. As pessoas hoje elas tendem a contratar um síndico profissional, uma empresa de sindicatura, tem maior aceitação por uma empresa de sindicatura do que por um síndico profissional. Isso é fato, entendeu? Então você pega aí os maiores do mercado, eu não vou fazer merchan, mas você pega os maiores do mercado aí, eles contêm muito mais facilidade de pegar um síndico, um condomínio, entrar como síndico de um condomínio por serem empresas. Além da questão da segurança da empresa, existe também o dinamismo na administração. Porque se você for eleito num condomínio síndico, você, Rômulo, pessoa Rômulo, pessoa que foi eleito num condomínio como síndico, você vai ter que administrar diretamente aquele condomínio sozinho, com a ajuda de quem estiver por trás de você, mas é você somente. Né? Já a empresa, aí nesse caso, como pessoa física, você consegue administrar 1, 2, 3, até no máximo 5 condomínios com tranquilidade. Quando você é uma empresa, a sua empresa tem funcionários, né? Então você tem uma equipe trabalhando e você consegue gerir ao infinito e além, né, quantos condomínios você quiser de forma efetiva e profissional. Então o que sobre empreender de fato na área, é uma área muito fechada, eu dei essa volta toda para explicar que ainda é uma área muito recente, é uma área muito fechada, então você tem que se preparar, tem que participar, tem que acessar o mercado condominial através de cursos, palestras, eventos, congressos, feiras, você vai conhecendo as pessoas. Monte uma identidade visual para você, mesmo sendo pessoa física ainda. Monte uma identidade visual, uma marca para você, que vai te identificar como uma pessoa da área de condomínios, né? Crie autoridade no segmento, ou seja, digo por mim, o que eu fiz antes de formalizar uma empresa de sindicatura? Eu era síndico autônomo. Eu fui eu fui me criar autoridade na área. Então eu fui estudar, eu fui fazer cursos,
eu vi algum déficit no condomínio, algum problema, eu falo, opa, isso aqui eu tenho que aprender. Então, eu fui atrás de me especializar em compliance empresarial para conseguir entender onde estão os furos, os desvios de conduta e como evitar esses desvios de condutas dentro de condomínios. Planejamento, acima de tudo, lembre-se, você é um síndico. Síndico que não planeja, bom, tem algum problema, não vai muito longe. Planeje. A Pro, ela nasceu de um planejamento. Antes mesmo dela virar um CNPJ, ela já tinha um corpo, já tinha uma ideia, já tinha um planejamento. E depois que você entra, é tudo muito rápido, né? Eu tinha um planejamento de Proa para alguns anos à frente ainda, bom, um ano e meio que ela foi formalizada como empresa, com CNPJ, eu já alcancei lá quase um terço, de 1 para 2 terços do planejamento, né? Ano que vem, nós vamos já iniciar também na área de eventos, já começamos com a sindicatura, já temos os serviços, já estamos repassando conhecimento, mostrando aos outros como se faz, que é um prazer enorme, foi uma realização para mim ser professor, né, palestrante, que aliás nós nos conhecemos aonde, né? Numa palestra que eu estava dando no Rio. Né? Na palestra no Rio, na Conotec. Daí que veio essa interação. A gente está aqui agora, né? Trocando essa ideia. Veio por aí. E aí eu cheguei no ponto das palestras, agora nós vamos para os eventos, e aí a Pro ainda tem um chão, ainda não tem um limite, mas o planejamento foi tudo para nós, né? Então, crie uma identidade visual, formalize o seu negócio, profissionalize-se, crie autoridade para você conseguir atingir, né, um empreendedorismo seguro. Sim. Até porque também, né, por causa desse conflito todo de interesse que pode vir a acontecer, você precisa ter vários cuidados, né? Você hoje, com seu planejamento para 2023, de participar de eventos, você imagina de que forma que você vai conseguir ou dividir ou manter cada segmento sem ter esse conflito, sem acabar caindo, tendo esse problema de conflito de interesse. Como que você visualiza isso hoje? Bom, desculpa, eu não consegui te ouvir. Oi. Ih, travou. Travou, calma aí, vai voltar. Oi, voltei. Infelizmente eu estou fazendo a live de um celular, que por um acaso é um celular de síndico que não para de tocar um segundo. Tá? Então, eu precisei colocar no modo avião para conseguir seguir. Bom, desculpa, eu vou te pedir que retorne a pergunta para eu conseguir responder. Você comentou a respeito do conflito de interesse, né, os cuidados que nós precisamos ter, e além disso, agora nesse novo ano, você vem com várias novidades, eventos, palestras, entre outros. E como você pretende manter cada segmento, cada negócio, sem ter esse problema, né, do conflito. Sem ter a queda de rendimento, né? Porque hoje a gente preza muito pelo atendimento, o planejamento que nós fizemos para que a gente consiga oferecer de forma segura e tranquila a sindicatura profissional aos condomínios. Equipe, é o que eu falei, ninguém faz nada sozinho, né?
Então, hoje, nós estamos presentes em outras capitais do país. Aliás, a Proa faz parte do planejamento, ela é uma empresa nacional. Então, nós temos síndicos pelo país, trabalhando, né, em nome da Proa. Nós temos parcerias em outros estados. E tudo fez parte do planejamento. As palestras, os eventos, as feiras, isso tudo também é planejado, vai contar com a ajuda de parceiros, né, de outras empresas do segmento. Nós vamos dar visibilidade para quem trabalha na área de condomínios, realmente, para empresas sérias que, que façam um bom trabalho dentro da área condominial, né? Então, a gente vai ter desde feira até congressos, eventos voltados para palestras, para conhecimento da área, né, para áreas específicas, e feiras para empresas e acrescentando as palestras também. Só para entender a diferença de feira e congresso, é que congresso, se você chama uma pessoa de cada ramo. Na feira, as empresas elas vão mostrar o diferencial de cada uma delas. Então, são várias empresas, não necessariamente ramos diferentes, mostrando cada um o seu diferencial. Então, a Proa Condominial, ela é um projeto nacional para alcançar o país inteiro. Graças a Deus tem dado certo, né? A gente já tem condomínios espalhados aí e o infinito é o limite. Gente, a gente deu uma olhada aqui, a gente está a 1 hora, né, de live. Oi? Deu 3 horas agora, 15 horas. Muito bom esse bate-papo. Não vamos prolongar muito até para todo mundo poder. Mas nesse finalzinho, eu queria deixar aberto para você poder fazer uma finalização sua, poder apresentar algum produto que você queira, poder apresentar com à vontade aí a Proa, apresentar algum projeto que você esteja criando, principalmente agora para esse novo ano. Fica à vontade, já deixo aqui, meu agradecimento de coração pela sua participação, pela participação aí de todo mundo que participou, quem fez as perguntas, Wagner, Renato, Kelly, obrigado muito, agradeço muito, né, pelas perguntas e pela participação, e fica à vontade aí, meu amigo, a casa é tua. Bom, meus amigos, vamos lá. Como eu disse, a Proa Condominial é uma empresa nacional. Além de nós estarmos trabalhando, ou seja, uma empresa que tem lucro, a gente quer ajudar o mercado condominial a evoluir. Nós queremos ajudar as pessoas a se especializarem, a serem melhores síndicos, gestores de condomínios. Então, eu me coloco à disposição, e como diretor coloco toda a equipe Proa à disposição para ajudar quem for preciso, quem quiser uma dica, quem estiver pensando aí, putz, eu quero ser síndico, né? Mas como é que eu começo? Vem comigo que eu te ensino. Eu não estou aqui para dominar mercado, para ser dono da razão, para ser dono de tudo. Nem quero e nem vou, né? Temos grandes síndicos aí no mercado, mas eu quero sim ajudar. Então, a gente oferece, além dos serviços que vocês nos sigam lá no Instagram, né? Aí no Instagram de vocês, nos sigam, direct, pode me mandar que eu respondo. Podem entrar no site www.proacondominial.com.br. Lá, para quem é síndico quer e precisa de algum auxílio, sente problema com fazer orçamento, não tem tempo, precisa de uma assessoria jurídica, está com condomínio com inadimplência alta, não tem problema. Entre em contato, nós vamos prestar uma assessoria à altura e com resultados, né? Não precisa ser de São Paulo, pode ser de qualquer lugar do país. E vamos te ajudar a tirar muito síndico do sufoco, a gente já faz isso, né? Afinal de contas, são mais de 40 condomínios
com assessoria nossa, com tanto assessoria condominial quanto assessoria jurídica. A gente ajuda o síndico a ter tempo, e isso está lá mais um projeto para frente da Proa. Síndico fazer orçamento, escopo de projeto, profissionalizar um projeto, buscar as melhores referências de mercado, as melhores empresas, né? Cursos, eventos. Então, conte conosco, tá? Lá seguindo a Proa, vocês vão no site também, vocês vão encontrar o nosso telefone de contato, o meu telefone de contato, né? E conte conosco aí para no que for preciso, e nos acompanhe aí, tornando o mercado condominial um pouco não, mais profissional. E obrigado pelo bate-papo, Romulo. Eu que agradeço. Para poder falar um pouco, né, da Proa, né? A gente se conheceu, né, numa palestra, ele estava palestrando lá. De primeira eu vi esse amor que ele tem, né, por ajudar as pessoas, por ajudar também outros síndicos. E, por exemplo, a gente conversou, ele cuida de mais de 40 condomínios nacional, né, em todo o Brasil. Ele tem mais de 40 condomínios na qual ele faz essa prestação, além dos condomínios que ele administra mesmo, né, que a empresa administra como síndico mesmo, ainda tem outros condomínios. Administração direta. Administração direta. Administração não, gestão direta. Que presta a gestão, né, a gestão direta, como síndico mesmo, além dessa. E o que eu posso dizer mais que eu, como um gestor que realmente estou caminhando, né, crescendo, né, nessa caminhada como síndico, com um ano, eu observo profissionais como a Proa, como o meu amigo, e realmente, vamos dizer, é um alvo, que eu posso dizer, entre aspas, é um alvo que é uma pretensão onde eu desejo chegar. Eu desejo chegar daqui a algum tempo nesse patamar de serviço, nesse patamar de parceria, nesse patamar de transbordo de conhecimento, de transbordo de amizade, de ajuda. Eu criei esse programa realmente com essa visão, porque faz de mim, eu tenho em mim essa questão também de ajudar, de estar passando um pouquinho que eu posso agregar. Então, eu trago de mim, e ter a presença de pessoas como você é uma honra para mim. Então, agradeço a todo mundo aí que pôde acompanhar nessa 1 hora aí de live. Inclusive, nós temos aí, ó, tem um colega, tem mais um parceiro aí de congresso aí do Rio, aí da Condotec, que está aí nos assistindo também, o Gabriel, conterrâneo seu aí do Rio. Gabriel está aí também. Eu vi ele entrar, não vi se ele saiu. Mas, cara, no que você precisar aqui da nossa parte, é o que eu falei. Nós somos um mercado, é um mercado muito amplo e com muitas oportunidades. No que precisar de nós aqui da Proa, você já sabe, nós já conversamos sobre isso, pode contar conosco. É um mercado feito de parcerias, a gente vai fazer parceria, vamos para cima, e a intenção, na verdade, é além de ser um empresário, de ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, né, o que você ama fazer, você também ajudar a melhorar o mercado. Sim. Até o mercado condominial não é mais aquela visão, todo mundo é concorrente. Felizmente, apesar de a gente ainda ter problemas da falta de uma legislação melhor para um síndico, de uma proteção de um síndico, até de uma legislação condominial exclusiva, a gente ainda vê muita brecha. Ainda não é como, por exemplo, a lei do inquilinato, que é algo que eu gosto muito, a locação de imóveis, que é algo que trata exclusivamente
caráter particular. A gente ainda, a gente observa a necessidade ainda dessa melhoria, né? E então, mas é bom ver, além desse network, né, dessa troca de ideias, a gente vê que não é mais concorrente, não é mais concorrência pura, é realmente parceria. E como a gente conversou também, né, você vindo para o Rio, estou aqui, se você precisar, estamos aí. É muito bom ter você aqui, agradeço novamente, agradeço todo mundo e estamos juntos. Tamo junto, obrigado. Em breve estou por Deixa, aí no Rio aí para a gente bater aquele papo. deixa eu, quem quiser tirar um print, deixa eu tirar aqui, ó. Se quiser fazer um print. Foi. Obrigado, gente. Agradeço aí a todo mundo que participou. Tamo junto. Deixa eu falar. Quarta-feira que vem a gente já tem um novo convidado. É até um parceiro meu que trabalha aqui, é o Alessandro. Ele trabalha comigo nos condomínios. É um gestor meu. Ele vai apresentar um projeto dele e ele também tem um projeto social. Ele também é um professor, tem uma academia de boxe, uma escola de boxe. E eu, particularmente, também dou aula de artes marciais, então a gente vai trazer. E na outra semana a gente já vai falar um pouquinho de saúde com o meu amigo Leon, que é um naturólogo. Ele vai vir, vai transbordar em saúde. Então a gente não vai ficar só no mercado condominial. Vamos expandir para levar para todo mundo. Valeu? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Tamo junto e até semana que vem. Até, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.